Então, gente, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de cálculo 3. Certo? O assunto de hoje, nós vamos começar com integrais triplas. Certo? Bom, integrais triplas. Integrais triplas. Bom, gente, na verdade, certo? A ideia, certo, da construção das integrais triplas, certo? Ela é similar à das integrais duplas. A diferença é que você tem uma dimensão a mais. Ou seja, nas duplas você tinha, certo? O domínio no R2, certo? Você tem um domínio no R2. Agora a tripla, o domínio vai estar no R3, certo? Então o que acontece? Imagine onde é que vai estar o gráfico, certo, de uma função cujo domínio está no R3, certo? Então ele estaria residindo no R4. Então graficamente você não consegue, certo, visualizar onde está o gráfico dessa função, cujo domínio está no R3, certo? Então eu vou só. A construção ela é análoga, certo? Então não tem muita coisa para fazer. Então é uma teoria. Então fazer somas de Riemann, essas coisas integrais triplas, aquele processo construtivo é redundante, certo? Então vamos começar o seguinte. Vocês lembram que nas integrais duplas você consegue calcular a área, né, do ômega? Vocês lembram dessa parte? Lembram? Gente, vocês estão tão calados hoje. Isso. Aquela mesma ideia, certo? Ela pode ser levada, certo, para uma dimensão maior. Que nesse caso você não vai calcular você não vai calcular uma área, você vai calcular um volume, certo? Então vamos lá. Então definição, certo? A definição diz o seguinte: o volume V da região K contida no R3 compacta Eu acho que está faltando aqui uma página nesse negócio, peraí. Gente, desculpa, eu pulei aqui o assunto, peraí. Tá. Tem uma página aqui, deixa eu voltar aqui, isso aqui é lá na frente. Vamos falar aqui de integral tripla primeiro. Então é o seguinte, bora lá. Sejam K contido no R3 compacto e F de K em R uma função contínua certo, você tem uma funa
Na verdade, ela não precisa ser contínua. É uma função... Deixa eu ver aqui. Eu vou ter essa hipótese de continuidade. Deixa eu ver aqui. Não, tira essa continuidade aqui. Não precisa disso aqui, não. Na verdade, é uma função, não, uma aplicação. Gente, é o seguinte, a integral tripla pode ser usada para calcular o volume em 4 dimensões. Seria, na verdade, o que a gente chama de hipervolume, certo? Que seria esse volume na quarta dimensão, vamos assim dizer. É um volume em 4. E, na verdade, a área, certo? O volume nada mais é do que uma área certo? Em 3D, certo? Então você teria né? Uma hiperárea de um R4, digamos assim, certo? Por isso que eu digo que o conceito ele é análogo das integrais duplas. Então é o seguinte, gente, vamos desenhar aqui o domínio. Rapaz, eu vou fazer que nem eu fiz aqui. O meu desenho aqui ele é bonitinho. Primeiro eu vou desenhar aqui o compacto. Só que eu vou desenhar um compacto bonito. Deixa eu fazer um pouquinho mais gordinho. X, Y, Z. Bom, esse aqui é meu K. Esse sólido aí. Aí é o seguinte, se você fosse fazer as partições, certo, desse sólido, então o que é que ia acontecer? As partições lá do compacto no R2, você ia fazer retângulos. Aqui não, aqui você vai fazer cubinhos. Na verdade não seria precisamente cubos, seriam paralelepípedos retos. Então aqui é o seguinte, eu vou pegar aqui um... Certo, aqui eu vou desenhar um cubinho. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Quer fazer ele bem bonitinho. Pá. Certo, aqui está o cubo. Então aqui nesse cubo, certo? Vou pegar aqui. Então esse cubo ele tem o quê? Ele tem uma altura ΔZ, certo? Eu vou chamar ΔZ, ΔZ, peraí, então aqui seria o ΔX e aqui seria o ΔY. Então ΔXI, ΔYJ, ΔZK, certo? Aí você teria esse volumezinho aí. Então o que é que acontece? Lá no R2, né, quando o domínio estava no plano, você pegava aqueles retângulos e saía cobrindo todo o compacto. Aqui é a mesma ideia, vamos dizer assim. Então você vai pegar esses cubos e cobrir todo esse K, esse sólido aí, certo? Então, só que você não consegue enxergar
aquela região delimitada por esse domínio e o hiperplano, porque uma coisa já no R4, você não consegue enxergar esse tipo de coisa. Então, o que é que acontece? O que é que nós temos? O ΔV, certo? Aí você tem IJK, que vai ser quem? ΔXI, ΔYJ, ΔZK, certo? Aí o que é que acontece? Eu vou chamar de SN, certo? Aliás, SN não. SN não, peraí. Eu vou definir aqui já a integral tripla. Para ficar... Então, a integral tripla, certo? Sobre o sólido K de f dv, por definição, vai ter todo aquele processo construtivo, certo? Ele é análogo à da integral dupla. Só que aqui você vai ter o quê? Você vai ter três limites. M, N, P, indo para mais infinito. E aqui você vai ter um somatório, dois somatórios, três somatórios. E variando de 1 a M, J variando de 1 a N, e K variando de 1 a P. Aí você vai ter o quê? Rapaz, não vai caber aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais para trás. Pronto. Aí aqui você vai ter Fona, certo? Aí você vai ter um X, I, J, K barra, Y de I, J, K barra, e um Z de I, J, K, esse Z aqui também, barra. E aqui você vai ter um delta V, I, J, K. Você vê que a mesma estrutura da integral dupla, só que você tem um somatório a mais, certo? Você tem uma variável a mais. Então isso aqui passa por todo aquele processo, aquela mesma teoria, refinamento. Você passa por todo aquele processo, né, para ter essa ideia de integral tripla, certo? Isso aqui é a integral tripla, né? Então o que é que acontece? Você tem uma variável a mais, na verdade. Então, beleza. Volume, agora sim, volume de uma região no espaço R3. Bom, seja f de x, y, z igual a 1, certo? Então, o que vai acontecer? É o mesmo raciocínio da área, certo? Você vai ter o quê? Que o volume, certo? Do sólido K vai ser a integral tripla sobre K dV, certo?
é volume por integrais triplas. Na verdade, você consegue, certo? É como se você pegasse aquela altura, certo? Quando relaciona com a hipersuperfície do gráfico, aí você pega aí como sendo 1, né? Aí você consegue aí fazer o volume. Bom, já que é uma coisa análoga, já que é uma ideia análoga, então a construção teórica é toda análoga. Então aqui é o seguinte, o que é que nós vamos focar nessa parte de integrais triplas? É como encontrar os intervalos de integração. Porque como eu falei no início do curso, essa parte de integrais duplas, triplas, ela é a parte, certo, mais desafiadora do conteúdo, certo? Então, primeira coisa, então vamos aqui, encontrando os limites de integração. Os limites de integração. Bom, primeira coisa que vocês têm que fazer é considere a integral tripla KFDV. Qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer para calcular a integral tripla? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer está aqui, primeiro passo. É fazer um esboço, certo, da região K. Ou seja, você fazer o gráfico da região K, isso lhe ajuda a ter uma ideia de como fazer os intervalos de integração. Então, primeira coisa, fazer o esboço da região K. Então, vamos estar aqui, primeiro passo. Faça o esboço da região K com sua projeção. Essa projeção nós vamos chamar ela de ômega, certo? No plano XY como exemplo, né? XY, por exemplo. Não é obrigado, certo, ser no plano XY. Isso vai depender muito da questão. Certo? Se a questão ela for muito mais simples projetar no YZ ou no XZ, né? Isso vai depender muito da questão, certo? Por exemplo, esse aqui, esse último exemplo aqui da integral dupla, certo? É mais fácil você projetar ele aqui no eixo de V do que no eixo de U. Porque se você projetar no eixo de U, tu teria que quebrar isso aqui em dois pedaços e teria que fazer duas integrais separadas. Dá mais trabalho. Então é melhor você projetar no eixo V, que aí você não precisa fazer essa decomposição. Certo? Então aqui, isso aqui vai depender, certo, do problema. Não necessariamente é obrigado ser no plano XY, por exemplo. Certo? Bom, aí o que é que você vai fazer?
Deixa eu mudar aqui de cor. Só que aí outra coisa é o seguinte: identifique as superfícies limitadas, aliás, limitantes superior e inferior de K. E as curvas inferior e superior de ômega, certo? Então aqui é o seguinte, o que é que nós temos? Deixa eu desenhar aqui. Esse aqui é o sólido K, certo? No espaço. Aqui você tem os eixos. Só que acontece, aqui em cima, você tem uma superfície, né? Você aqui é um, sei lá, aquele seria Z igual a F1 de XY e você também tem uma superfície inferior aqui embaixo, né? Que poderia ser essa daqui. Isso aqui é a superfície de baixo. Ixi, esse vermelho ficou feio. Isso aqui seria a Z igual, deixa eu mostrar aqui de Z1, isso aqui de Z2. Gente, eu vou fazer o seguinte, a inferior eu vou chamar de... Peraí. Inferior essa daqui. Essa aqui é a superior. Aqui é o eixo do X, eixo dos Y e eixo dos Z's. Certo? Aí o que é que acontece? Essa figura, ela tem uma projeção, certo? Ela era para ter feito um pouco mais... Fazer o seguinte, eu vou fazer um pouco... Deixa eu apagar isso aqui. Um pouco mais para cima. Deixa eu fazer assim, tchan. Aqui você tem um X, aqui você tem um Y, lá em cima você tem um Z. Aí o que é que acontece? Essa figura, ela tem uma projeção... É como se fosse a sombra dela. Digamos que você projeta aqui no XY, certo? Aqui você vai ter... uma sombra... Ixi, mano, tá um negócio meio... Você vai ter essa sombra aqui. Essa sombra a gente vai chamar ela de ômega. É um conjunto ômega no R2, certo? Aí o que é que acontece? Essa ômega tem uma curva superior, que é essa daqui, e tem uma curva inferior, que é essa daqui. Deixa
Deixa eu fazer essa cor inferior de outra cor. Certo? Aí o que acontece? Essa aqui eu vou chamar de G2, que é a superior em relação a X. E essa aqui é a G1. Certo? Se eu fosse desenhar esse XY em pé, o que eu teria? Deixa eu desenhar ele aqui. Seria o X, aqui o Y. Certo? Aqui seria esse ômega. Aqui seria a curva inferior. Essa aqui seria a curva superior. Aqui seria o meio, né? Certo? Aí o que é que acontece? Lembra da integral dupla? Você, da mesma forma que você projetava lá, você vai projetar aqui também. Aqui você é só imagem da integral dupla. Aí você vem aqui. Aí você tem uma projeção aqui também. Essa aqui, deixa eu só fazer aqui as curvas. Essa aqui seria a G2, né? E essa aqui seria a G1. Aqui embaixo, né, seria a projeção, digamos assim, a projeção da projeção. Aqui seria o intervalo AB, certo? Então, com isso, né, você encontra, certo? Você faz o desenho e você encontra esses intervalos de integração aí, certo? Então, o que é que acontece? Quem é a integral tripla? A integral tripla, K de F dV, certo? Ela vai ser o quê? Aí você vai ter três variações. Antes você tinha duas, agora você tem três. Aí você vai começar a mesma coisa, de dentro para fora. Só que sempre você começa com o quê? Na integral tripla, o que é que tinha lá na dupla? As de dentro eram curvas e as de fora eram intervalos. Sempre. Aqui você vai começar por superfícies, aí depois vem curvas e por último vem os intervalos. Então aqui vai ficar o quê? Quem são aqui as superfícies? No caso aqui é F1 de XY e F2 de XY. Então aqui vai ficar o quê? Deixa eu ver que cor aqui tá. Eu vou botar de vermelho. Aqui seria F de 1 de XY. Aqui seria F2 de XY. Aí aqui, no segundo intervalo, você vai olhar as curvas. Então a curva você vai olhar, pega a projeção do sólido, do compacto, e vai olhar as curvas da projeção, que no caso é essa figura que está aqui, certo? Essa figura aqui, ó. Então nesse caso, quem é a curva inferior e a curva superior? A curva inferior aqui é G1 de X e G2 de X. E por último, certo? Os intervalos, né? A e B. Aí aqui você tem F de X, Y, Z. O primeiro intervalo que você está relacionando a altura de superfícies em relação a que eixo? O Z, certo? Você está comparando as alturas das curvas em relação ao eixo Z. Então a primeira integral aqui é a dz. Pá. Aí você poderia ter projetado em qualquer um desses planos, três planos aí, mas aí nós projetamos no quê? No plano XY, certo? Então, projetou no plano XY, certo? Então, o que é que acontece? Você vai pegar a figura no plano XY, certo? Só que você só poderia projetar nos outros planos se a altura fosse outro sistema de coordenadas. Por exemplo,
Se você olhasse para a figura, eu estou comparando as superfícies em relação ao eixo Y, então eu tenho que projetar no plano XZ. Mas eu estou comparando a altura das superfícies pelo eixo X. Então nesse caso eu tenho que projetar essa figura no plano YZ, certo? Nesse exemplo aqui, nessa ilustração que eu estou fazendo, eu estou comparando a altura de plano de superfícies em relação ao eixo Z. Então nesse caso eu tenho que obrigatoriamente projetar no plano XY. Então foi o que foi feito aqui. Aí agora esquece, né, a parte lá do R3 e agora vamos focar só nessa parte do plano. Aí aqui vocês já sabem fazer, porque é integral dupla. Então é comparar curvas. Quem é a curva inferior, quem é a curva superior. Certo? Aí vocês vão escolher, né, em qual eixo você vai projetar. Certo? Se você projetar no Y, aí você vai ter curvas em relação ao eixo X. Se você projeta no X, você vai ter a altura das coisas em relação a Y. Nessa ilustração que eu fiz aqui, eu peguei, projetei, certo? Eu comparei as alturas em relação ao eixo Y. Certo? Então eu tenho uma altura superior e inferior em relação ao eixo Y. Então a minha próxima integral, a minha próxima variável é dy. Então, como eu projetei no eixo X, então dx, certo? Então é mais ou menos com essa ideia que você vai montar, certo? Os seus intervalos de integração de integrais triplas, certo? Vamos ver aqui um exemplo. É porque esse era o segundo passo, eu acabei pulando. Não, o primeiro passo é desenhar o gráfico. Mas aí ficou estranho, né? Não, tira esse negócio aqui. Pronto. Porque o primeiro passo era apenas desenhar, o segundo passo era encontrar os intervalos de integração. Eu acabei pulando aqui, mas tudo bem. Mas bora lá. Então aqui o exemplo é o seguinte. Encontre o volume da região K delimitada pelas superfícies z igual a x ao quadrado mais 3y ao quadrado e z igual a 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Bom, esse aqui está o exemplo. Então aqui é o seguinte. Qual é o primeiro passo que você tem que... Na verdade, os passos eu acabei não separando direitinho. Mas qual é a primeira coisa, vamos dizer, que vocês têm que fazer? Exatamente, é desenhar, na verdade é desenhar essas figuras aí e depois expor as regiões, né? Então o que acontece? Só que aqui você tem duas superfícies. Você não sabe quem é a superior e nem quem é a inferior, né? E aí, o que é que vocês têm que fazer? Tem que desenhar elas. Então como é que você desenha essas figuras? Bom, lembram de cônicas e quádricas lá de geometria analítica?
Lembra ou não lembra? Ixi. Vamos ter que dar uma revisada lá. Então, vamos falar em quádricas, certo? Observe esses dois gráficos aí. O que é que eles são? Não vou revisar não. Aí é geometria analítica. Vocês têm que se virar aí. Então, o que é que vocês têm aí? Vocês têm o primeiro de cima, esse primeiro aí, ele é um paraboloide elíptico, certo? E o de baixo, ele é um paraboloide de concavidade para baixo. Certo? Só que você tem que saber, né, qual é a superior e a inferior. Então, como é que vocês fazem isso? Cálculo 2. Como se trata de um paraboloide, você tem um paraboloide elíptico e você tem um paraboloide, certo? Então, o que é que acontece? Esses camaradas possuem um ponto de mínimo, um possui um ponto de mínimo e o outro possui um ponto de máximo, por serem paraboloides. Então, como é que vocês encontram pontos de mínimo e máximo de superfícies? Aí vamos para cálculo 2. Vocês lembram? Como é que encontra ponto crítico de superfície? Exatamente. Deriva, né? Faz as derivadas parciais iguais a zero. Então, bora lá. Então, o que é que vocês têm aqui? Você tem a primeira é quem? Z igual x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Então, quem é dz dx? dz dx é 2x, certo? E dz dy é igual a quem? 6y, certo? E agora vocês vão igualar a zero. Quando vocês igualam a zero, vocês vão obter o quê? Que o ponto crítico, né, o ponto crítico vai ser quem? 0, 0, certo? Aí eu preciso saber se esse ponto é de mínimo ou de máximo. Como é que eu faço isso? Aí vamos ter que ir para a segunda derivada, né? Aí quando vocês calculam a segunda derivada, certo? Aí o que é que vocês têm que analisar? Oi? O sinal, certo? Então bora lá. Então pegando a segunda derivada, opa. Isso aqui dá o quê? Isso aqui dá 2, né? Isso aqui é positivo. O outro também positivo. Aí se você aplica aliás, se você aplicar o ponto crítico, ainda tem aquela outra, né? Peraí, tem essa daqui. É dz dx dy. Isso aqui dá, peraí, dz dx dá 0, né? Tchum. dz dy dx também dá 0. Bom, na verdade, por ser essa função ela ser contínua,
Pelo teorema de Cauchy, essa derivada aqui é igual a essa daqui, certo? Aí você aplica, ela parece uma equaçãozinha do segundo grau, ou ela parece um deltazinho lá da equação do segundo grau, parece. Ela tem essa cara aqui, né? Você tem que pegar esse camarada aqui. D dz dx ao quadrado de 0, 0. Você tem que testar isso aqui, né? D ao quadrado z dy ao quadrado de 0, 0. Você tem que calcular isso aqui, certo? Então, quando você calcular isso aí, ele vai dizer se a concavidade está para cima ou está para baixo. Quando você calcula isso aí, dá quanto? Bom, aqui dá 6 vezes 2, 12. 12 menos 0, 12. Então, isso aqui dá 12. Certo? Isso aqui é positivo. Quando isso aqui acontece, o que é que significa? Isso significa dizer que a concavidade, aliás, que 0, 0, desculpa isso aqui, o ponto 0, 0 é mínimo local. Na verdade, por se tratar de um paraboloide elíptico, então é um ponto de mínimo global. Na verdade, isso aqui é o vértice, né? Isso aqui seria o vértice do paraboloide. Elíptico. Certo? Então a boca dele, o desenho dele é isso aqui. Só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é uma base elíptica, certo? Então, bom, se você aplicar esse 0, 0 na função, você vai obter z igual a 0. Então, o desenho ele é assim. Certo? De boa na lagoa, beleza? De Creusa. Exatamente, porque como ponto de mínimo, então a concavidade ela vai ficar voltada para cima por se tratar de um paraboloide elíptico, certo? Agora vamos ver a outra figura. Mesmo procedimento aqui, a mesma coisa que vocês fizeram aqui, você tem que fazer com a outra para ver, certo? Para ver se é um ponto de mínimo, se é um ponto de máximo. Na verdade, como é um paraboloide, só vai ter um ponto crítico, certo? Então, esse ponto crítico é o vértice. Então, você fizer as contas aí. Então, como eu já fiz essas contas, né, e eu já
só de olhar para a figura, eu já sei do que ela se trata. É um paraboloide com a concavidade voltada para baixo. E se você aplica, quando eu calcular os pontos críticos, vou dar o 0, 0 do mesmo jeito. Então, quando eu calcular, aí eu vou ter que o ponto aqui vai ser um 8. Se você botar um 8 aqui, então o desenho seria assim. Então aqui você teria uma interseçãozinha aqui. Então a região delimitada seria essa interseção aí dessas duas figuras aí, certo? Belezinha? Então a ideia é calcular esse volume aí. Beleza? Ok. Parece um ovinho de Páscoa, mas não é um ovinho de Páscoa. Certo? Aí o que vocês têm que fazer agora? Então eu sei que essa superfície aqui vai ser a minha Z, né, superior, F, no caso aqui seria F2 de XY, esse Z igual a... Eita, mano. Bom, essa vermelha é a que tem concavidade para baixo, é o 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E essa aqui seria a superfície inferior, z igual a x ao quadrado mais 3 mais x ao quadrado. O paraboloide elíptico, né? Bom, aí eu já tenho uma superfície inferior, já tenho uma superfície superior. Agora o que é que eu preciso? Eu preciso da projeção, certo? Então vamos para a projeção aqui. Dessa figura. Então, quando você, digamos, joga uma luz em cima da figura, então o que é que vai acontecer? Você vai projetar ela aqui, certo? Aqui você vai ter uma projeçãozinha aqui. Aqui é a projeção da figura no plano XY. Você poderia projetar nas outras, só que eu acho que seria inviável. Certo? Agora, a pergunta é: como é que eu consigo a equação dessa projeção? Certo? Como é que eu obtenho essa projeção? Primeiro, observe o seguinte: pega um cilindrão comprido, certo? O que é que acontece? Cuja base seja essa figura que está aí de amarelo. Imagine esse cilindro. Esse cilindro ele vai conter, certo? Essa interseção aqui, ó. Certo? Ou seja, o cilindro que contém essa interseção, certo? Aqui, ela também contém, certo? Ela também contém essa base aí, tá ok? Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão igualar, certo? As duas curvas e você vai encontrar uma interseção, certo? Só que o que acontece? Essa interseção, ela vai dar o cilindro, certo? Ela vai dar o cilindro. E com isso você consegue, quando você pega z igual a zero, você vai ter exatamente, certo? A equação dessa região aí, dessa base aí. Tá ok? Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos igualar as duas e ver o que é que dá. De um lado você tem o quê? Você tem 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E do outro lado você tem o quê? X ao quadrado mais 3y ao quadrado.
Então vamos resolver e ver o que é que acontece. Então isso implica o quê? Você deixa aqui o 8 sozinho e manda tudo para lá. Então x ao quadrado mais 3y ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso implica quer dizer o quê? Aí você soma esse x aqui com esse cara aqui com esse cara aqui. Então o que é que vocês vão obter? 8 igual a 2x ao quadrado mais 4y ao quadrado. Certo? Se vocês prestarem atenção, isso aqui dá para ser simplificado por 2. Divide isso aqui por 2, isso aqui por 2, isso aqui por 2. Então o que é que vocês vão ter aqui? Já deixando no jeito. X ao quadrado mais 2y igual a 4. Na verdade, isso aqui é uma elipse que está no plano xy. Certo? Se você considera... Só que para você considerar a interseção, você tem que encontrar o z correspondente, que é a translação, certo? Mas como eu quero a base, então isso aqui se dizer, tem que escrever isso aqui, ó, z igual a 0. Certo? Porque aí, se você botar solto, certo? Dá para entender que você está considerando um cilindro, mas não é. Você quer aquela curva que está na base do plano XY. Então é isso aqui que você precisa. Ok. Então, só desenhando aqui, redesenhando. Deixa eu pegar um botão um pouco mais centrado. X, Y. Que cor tem de roxo, né? Aqui você tem uma elipse. Essa imagem aqui é meramente ilustrativa. Pronto, aí você, certo? Agora aqui o bicho pega. Mas bora lá. Você vai escolher qual eixo você vai usar como altura, certo? Como base para ter a altura das curvas. Ou você usa o eixo Y ou você usa o eixo X, certo? Então eu vou usar como base de altura o eixo Y. Então se o eixo Y vai ser minha base de altura, então esse aqui vai ser minha curva superior e essa aqui vai ser minha curva inferior. Eu sei o quê? Que a equação dessa elipsoide é esse camarada aqui. X ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 4. Aí eu resolvendo, isolando o y, que agora eu escolhi o y como altura, certo? Então vai ser o seguinte. Y ao quadrado igual a 4. Espera aí que rapidinho que a caneta deu descarregada. Vocês estão conseguindo acompanhar tranquilos? A ideia? Beleza. Deixa eu só dar uma carguinha aqui rapidinho. Deixa eu só ver como é que está aqui a carga. A 4%. Gente, aí é o seguinte.
depois que você encontra as curvas, né? Encontrou as curvas, cálculo, aí já é a mesma metodologia de cálculo de integrais duplas. Só que aí eu tenho o quê? Eu tenho a equação da elipse. Eu tenho uma curva inferior e uma curva superior. Então, quando eu isolar o y, vocês vão encontrar o quê? Y igual a mais ou menos alguma coisa. O mais vai ser a curva superior, certo? E o menos vai ser a curva inferior. Ou uma outra coisa, mas aí você tem que ver se a figura que está em cima ela tem simetria, né, em relação aos planos. Né, tanto para o plano, né, tanto por nos dois planos, né, o x e y z. Pronto, tem uma carguinha aqui. Certo. Aí então o que é que acontece? Então aqui o y vai ser o quê? 4 menos x sobre 2. Certo? Então o que é que você vai encontrar aqui? Y igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2. É como eu te falei, o y positivo é esse aqui. Certo? Então quer dizer que esse y igual a raiz quadrada, essa parte positiva, né? 4 menos x ao quadrado sobre 2. E aqui embaixo, certo? Seria a parte negativa. Y igual a menos a raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado sobre 2. Certo? Então, nesse caso, o que é que você pode fazer? A figura, ela é simétrica? Sim, né? Porque são paraboloides. Então, você pode calcular metade e depois multiplicar por 2. Eu acho que, ou então você pode calcular 1/4 e multiplicar por 4. Isso porque a figura dos planos ela é simétrica, certo? Beleza, aí o que acontece? Você encontrou, certo, os intervalos de integração das curvas. O que é que falta? Né? Projetar essa figura, certo? E obter o intervalo numérico. Aqui é o seguinte, como eu estou comparando as alturas em relação a y, então eu tenho que projetar essa figura em relação, eu tenho que projetar ela no x. Então o que é que eu tenho que descobrir aqui? Eu tenho que descobrir quem é esse cara e quem é esse cara aqui, ó. Certo? Então como é que eu faço isso? É pegar propriedades de elipse. Eu tenho que descobrir quem é esse cara e quem é esse cara. Certo? Como é que eu descubro isso? Equação geral da elipse. Como é que é a equação geral da elipse? Isso centrada, quando a elipse está centrada na origem. X ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E quando isso acontece, esse aqui é a medida A, certo? E esse aqui é a medida B. Então o que é que a gente tem que fazer? Escrever essa equação dessa forma aqui. Então vamos lá. Então, quando você pegar x ao quadrado, essa aqui já é geometria analítica, viu, gente? Então vejam aí um livro de geometria analítica que revê esse conteúdo aí. Então x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 4. Então vou dividir isso aqui tudo por 4, porque aqui tem que aparecer 1. Né? Aqui tem que aparecer 1. Dividir por 4, dividir por 4. O que é que vai acontecer? Isso implica dizer que aqui x ao quadrado, isso aqui vai ser 2 ao quadrado, mais isso aqui vai ser y ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado, igual a 1. Então, tá essa parte aqui, certo? Ela está escrita dessa forma aqui. Então, comparando as duas, o que é que eu tenho? Quando eu comparo isso aqui com isso aqui,
isso aqui com isso aqui. Eu tenho que o meu A é 2 e meu B é raiz de 2. Certo? Então aqui, bom, o B não me interessa. Então se o A é 2, o A é o que? A distância do centro da elipse até a extremidade. Se isso aqui mede 2, então a distância daqui para cá, certo? Ela também é 2. Então isso significa dizer que essa coordenada aqui é quanto? Menos 2. Então aqui a coordenada aqui é 2. Certo? Bom, agora como eu já tenho esses dados, agora eu vou montar a integral tripla. Então a integral tripla, certo? De K dV, que é o volume, é igual a quanto? Bom, vou começar pelos planos. Quem é o plano superior? É 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E o plano inferior é x ao quadrado mais quanto? Mais 3y ao quadrado. Agora vamos para as curvas. Quem são as curvas? As curvas são essas aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Essa de azul é a inferior e a de vermelho é a superior. Então aqui vai ficar menos... Menos quanto? Eu vou ter que dar uma puxada disso aqui um pouco mais para frente. Então isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar 4 menos x ao quadrado sobre 2, né? E aqui vai ficar a parte positiva. 4 menos x ao quadrado sobre 2. E o último intervalo, aqui de menos 2 a 2. Menos 2 a 2. Aí aqui é dz, que eu comparei as alturas em relação a z. Aqui vem dy, porque eu comparei as alturas das curvas em relação a y. E por último, dx. Certo? De boa? Aí o que acontece? Esses aqui são os intervalos de integração. Tá ok? Bom, o resto é fazer conta. Certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou supor que vocês já saibam integral dupla. Então eu vou fazer o quê? Calcular a primeira integral de dentro. Então, menos 2 a 2. 4 menos x ao quadrado sobre 2. Então aqui vai ficar o quê? X ao quadrado mais 3y ao quadrado. 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. dz dy dx. Então eu vou calcular essa de dentro aqui, ó. Oi. Por causa disso aqui, ó, do diâmetro dessa elipse. Porque aí eu fiz, o que é que acontece? A equação ela não está no formato da equação reduzida da elipse. Então você tem que escrever ela dessa forma. Essa daqui, ó. Aí você extrai esses valores. O valor de A e de B. O valor de A é essa distância aqui. E o de B é essa distância aqui. Esse 2 é a distância. Então, se a distância do centro até a extremidade é 2, então o que acontece? A coordenada, ou seja, esse ponto aqui, é o 2, certo? Então, daqui para cá, certo? Seria o menos 2. Tá ok? Bom, então eu vou ficar só focado nessa parte de dentro aqui. Bom,
nesse caso, quem é a variável? A variável é z, certo? Então, o que é que acontece? O z vai se comportar como variável, o que não for z é constante, certo? Então, quando você integrar isso aqui, vai ficar o quê? Aqui dentro é 1. Então, quando você integrar, vai ficar o z, certo? E aqui o intervalo de integração vai ficar 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E aqui vai ficar o quê? X ao quadrado mais 3y ao quadrado. Aí, quando você aplicar a regra do teorema do fundamental do cálculo, vai ficar o quê? Vai ficar 8 menos x ao quadrado menos y ao quadrado menos x ao quadrado mais 3y ao quadrado. Então, quando você fizer essas contas, vai dar o quê? Vai ficar 8, né? Menos 2x ao quadrado, certo? Menos 4y ao quadrado, não é assim? Então, esse valor aqui, tu vai substituir por essa integralzona aqui, ó. E no momento que você fizer isso, o que é que vai acontecer? Aqui fica de menos 2 a 2, menos a raiz quadrada, 4 menos x ao quadrado, dentro do x. Aí aqui é integral dupla. Certo, pessoal? Aí vocês usam as estratégias de integral dupla. Aqui, eu acho que teria que fazer uma mudançazinha de variável, certo? Eu acho que não, tem que fazer mudança de variável, porque senão não sai. Alguma dúvida? Eu vou deixar aqui um exemplo, para vocês tentarem fazer em casa. Determine o volume do tetaedro K um, dois, três. Usando, desculpa, dupla não, tripla. Então, gente, para vocês não perderem muito a aula que vocês têm agora é a seguinte, então eu vou ficar por aqui, certo? Então, tentem fazer esse exemplo aí. Beleza, gente? Então, alguma dúvida?